Café com financiamento. Hoje eu sem café, porque não estou em casa, não estou no escritório, estou viajando, mas combinado é combinado, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente tem café com financiamento. Então pega o teu café aí, se tu estiver depois assistindo no YouTube, pega o cafezinho também. Hoje a gente vai bater um papo importante. Eu quero muito falar sobre taxa de juros, quero falar sobre perspectiva, quero falar também do que vai acontecer nas próximas semanas. Semana que vem tem viagem. A gente vai abrir a última turma da jornada em seguidinha. Até deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui. Se vocês, quem não se inscreveu ainda na jornada, que é gratuito, comenta aqui jornada. Já vou deixar aqui. Bom dia, olha só, Rita, Giovana. Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Eu vou botar aqui. Bom dia, Jonathan. Jonathan, aluno, parceirão. Tá sempre junto. Ó, se cair o telefone aqui é porque eu tô com o telefone no volante para fazer esse café com vocês. E hoje vai ser mais interativo ainda. Então, o pessoal dando bom dia, chegando. Vão comentando jornada, vocês vão receber lá no direct. É gratuito, vocês sabem. E essa é a última edição, né? Última edição. Eu fico muito triste de ser a última edição, mas ao mesmo tempo a gente tem que abrir espaço para outros projetos. Então, o que eu posso prometer para vocês é que eu vou entregar demais, tá? Vou entregar coisa que com certeza não tem em outras. Inclusive, o formato vai ser diferente, aulas diferentes. A gente vai ter até, nessa edição, a gente vai ter até certificado, tá? Para quem fizer todos os dias. Vai ter certificado. Então, comenta a jornada aí, que tenho certeza que vocês vão curtir demais. Eu estou preparando algo incrível. Para quem vai estar em São Paulo na semana que vem, no Connect Mob, vai ter minha palestra lá também. Preparei uma palestra espetacular. É o maior evento do Brasil, o maior evento da América Latina. Maior evento da América Latina. Estou muito feliz de ter sido convidado. E aí, se vocês tiverem a oportunidade de estar lá, vocês têm que estar na minha palestra. São 3 palcos. Então, mas eu vou trazendo aos pouquinhos aqui. Vocês vão comentando jornada aí, que hoje, o que eu vou fazer? Eu quero falar um pouquinho de taxa de juros, e aí eu vou deixar aberto. Bom dia, Zilá. Zilá também é aluna, parceira. Eu vou deixar aberto para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Hoje a gente vai fazer com um pouco mais dinâmico. Então, é óbvio que nem sempre eu consigo olhar todas, mas vocês vão fazer a pergunta e eu vou responder assim que possível. Mas vamos lá. Quero trazer algumas informações para vocês sobre taxa de juros. Porque assim, a gente tinha um cenário no início do ano que era uma previsão do ano que vem a gente vai ter uma Selic em 9. A gente achava, né, que até o final do ano seria até 9,5. E agora já mudou tudo. A última reunião do Copom foi assim, muito diferente do que eu imaginei que seria. E eu vou explicar para vocês aqui. E aí, a gente estava com uma tendência de queda de taxa de juros no mercado, Selic, e aí eu vou explicar como que vai refletir para bancos, principalmente para a Caixa, né? Mesmo baixando taxa de juros, vai baixar. Só que é o seguinte, ó, a gente tem que na última reunião do Conselho Monetário, o próprio Conselho avisou o seguinte, falou assim, olha, a gente vai ficar vigilante com a questão da taxa Selic e com a inflação. Se a inflação não demonstrar queda, não chegar perto da meta, a taxa de juros não se apavorem, eles falaram mais ou menos assim, se subir a taxa. Então, já mudou o cenário, né? Que a taxa de juros estava caindo, depois ela ficou estável, e agora ela está estável, mas fala assim, olha só, dependendo do que acontecer, ó, não duvido de não subir um pouquinho. Então, olha só como mudou do início do ano para agora. Mudou bastante. E aí eu quero trazer aqui alguns pontos que eu acho importantes para a gente conversar sobre isso, para a gente saber como se posicionar. É óbvio que durante a jornada eu vou falar também sobre isso, né? Vou conseguir entregar em modo de aula, porque aqui é um bate-papo, né? Que é um bate-papo, então um modo de aula eu vou conseguir entregar. Inclusive, a gente sempre deixa link de espera do financiamento Pro quando o pessoal está vendo pelo YouTube. Agora a gente vai deixar da jornada. Né? Quem tiver pelo YouTube vai vir pela da jornada. Bom, mas o que acontece? A gente tem a indicação, esse ano sai o atual presidente do Banco Central, que
estava muito protecionista, né, segurando ali a questão das taxas de juros, não deixou cair como o governo esperava e tal, que é o Campos Neto. E a indicação, né, agora, que já foi feita, é do Gabriel Galípolo. E aí, o que acontece, pessoal? Esperava-se, né, pelo menos o governo entendia que a taxa de juros ia baixar na marra. O que eu vejo? Eu vejo uma posição muito congruente, muito próxima, né, das decisões do Campos Neto agora com o Galípolo. Porém, é óbvio que o Galípolo, por ser indicação do governo, e aí ele já está se articulando aí, pode ocorrer mudanças no discurso do Banco Central. Então, o que eu vou dizer para vocês agora? Hoje, atualmente, na gestão do Campos Neto, eu acho que pode sim, ainda até o final do ano, subir pelo menos aí 1,25 na taxa de juros. Ou talvez até 1,5. E o que isso impacta nos financiamentos? Murilo, vou ser bem sincero. Se subir 0,25 ou 0,5 hoje, eu não vejo muita diferença. A gente não vai ter aumento de taxa na Caixa. Tá? Não vai ter. Se reduzir a taxa de juros, vai ter redução da taxa? Também não vai ter agora. Então, se subir um 0,25, se manter do jeito que está, ou se ela baixar no ano que vem, para o nosso mercado, olha só, para o nosso cenário, a gente está bem estável. Então, isso nos traz uma segurança para trabalhar. Por quê? Quando a gente está descendo muito taxa Selic, ou subindo muito taxa Selic, quando a gente está com um momento de incerteza, ó, tá subindo para caramba, ou tá baixando para caramba, sempre tem muito movimento. E agora, não. Então, nesse momento, é o momento onde vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que trabalhar a constância. Vocês têm que começar agora, ó, é o momento que, de hoje, a gente está aqui, né, falando setembro, primeiro dia de setembro, né, que eu converso com vocês. Agora, até o final do ano, até o ano que vem, vocês têm tempo para trabalhar com uma taxa de juros que vai ficar estável, a gente não vai ter muita variação, a gente vai conseguir organizar, porque quando vocês concordam comigo que quando a gente tem muita mudança, que nem a gente está tendo agora nos imóveis usados, Minha Casa Minha Vida, faixa 3, é mais complicado a gente se adaptar? Vocês concordam, né? Que quando a gente tem muita mudança, a gente tem que estar sempre, opa, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo, o cliente que eu atendi assim, agora eu não posso atender. E isso é um dos principais pontos que a gente vai ver na primeira aula da jornada do financiamento, é justamente como se adaptar ao Minha Casa Minha Vida que mudou. Agora, quando a gente fala de SBPE, esse ano e ano que vem, eu vejo alguns pontos positivos, que é, beleza, a gente está com a taxa ok, a taxa que a gente tem hoje não é cara, galera. Uma taxa que está ok, 9,37, 9,7 efetiva, mais barato do que qualquer banco privado, né, na Caixa. Então, a gente tem um cenário bacana para trabalhar. Sem contar que, uma coisa que eu tinha trazido alguns meses atrás, né, o pessoal fala assim, Murilo, mas vai ter verba? É uma dúvida, né? E no SBPE, em princípio, a gente está, esse ano não tem problema nenhum de verba, e está tendo conversa, eu falei para vocês do compulsório da poupança, né? Que é reduzir o compulsório da poupança para liberar mais dinheiro barato no SBPE, e está tendo conversa entre Caixa, bancos, Banco Central, então isso é um ponto que pode acontecer muito em breve. O Edson botou, temos que ser camaleão. Cara, essa frase aí é real, né? A gente tem que ser camaleão. Pô, eu tô mais de 15 anos nesse mercado. Já vivi essas mudanças de 50%, 70%. Eu já tive uma mudança, por exemplo, isso a gente não falou ainda, mas há alguns anos atrás eu tive uma mudança que eles tiraram a price fora. Alguém lembra? Tiraram. Não vai ter mais price. Hoje, 90% dos financiamentos Minha Casa Minha Vida são price. Imagina se tira. Imagina se tira. Tá? Ó, o Adriano também, aluno, parceiro, participou do webinário. Taxa estável não está cara, a gente pode trabalhar com diversos argumentos. Exatamente, não está caro. Né? Importante é ter verbo. É isso mesmo. Ó, a Zilá lembra aí, quando acabou a price, por exemplo. Né? E, pessoal, eu fui dar uma palestra, deixa eu contar para vocês. Eu fui fazer uma palestra
numa cidade do interior, aonde o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, tá? Ó, Jana, eu vivi esse período sem a Price. E sabe o que é legal? Eu trago essas coisas aqui e vocês lembram, mas se eu não tivesse falado, tu ia lembrar disso? Porque a gente esquece muito rápido, né? A gente esquece rápido. E se acontecesse, né? Ó, tem uma pergunta legal do Lucas. Por que a Caixa travou para o cotista? Eu vou falar depois, tá? Respondo essa pergunta depois, Lucas. Mas se acontecesse agora, por exemplo, de tirar a Price, olha só, ia dar ruído pra caramba. Mas já aconteceu lá atrás. Então, assim, o camaleão que o Edson falou é isso, é entender. Mas eu vou falar algumas coisas para vocês agora. Vou falar do Procotista, mas eu quero falar do que aconteceu numa palestra que eu fui fazer no interior. Né? Vou falar para vocês. Que foi mais ou menos o seguinte. Mas antes, ó, quem foi chegando agora, comenta a jornada, que essa vai ser a última edição. Já comenta aí jornada, vocês vão receber depois um direct para fazer a inscrição, totalmente gratuito, né? E depois a gente vai fazer ainda as indicações, a gente vai trazer, vou explicar para vocês como que vai funcionar o certificado da jornada, primeira vez, tá? Mas deixa eu falar, comenta a jornada enquanto eu vou falar do que aconteceu nessa palestra que eu fui fazer. Primeiro ponto que o contratante da palestra, ela falou assim, Murilo, a gente atua muito com o faixa 3 aqui na cidade. É uma cidade que tem poucas construções novas. Está começando a ter agora. Por quê? Porque as construtoras entenderam que vai vender se fizer, né? Vai vender. E aí, ela falou, olha, comenta sobre o faixa 3, explica o que aconteceu, explica das mudanças, explica se tu acha que vai voltar, né? Traz aqui um cenário para a galera entender o que houve, como se posicionar, mais ou menos o que eu vou falar na primeira aula da jornada, para a galera que está comentando aqui. Mais ou menos o que eu vou falar na primeira aula da jornada. E aí eu fui para entregar exatamente isso no início da palestra. Depois eu ia mudar o rumo dela, que eu queria trazer outras coisas para aquele público que estava lá. E aí, nisso, uma pessoa pediu para falar e eu abri, né? Não, porque a gente não tinha começado a palestra ainda, era o início, era eu trazer esse cenário. E uma pessoa pediu para falar e ela falou o seguinte: pode ser que esteja acontecendo aí contigo e eu quero trazer esse insight. Ela falou assim: olha, Murilo, eu sinto falta de uma linha intermediária, porque a gente tem o Minha Casa Minha Vida, o faixa 1 e 2. Daí agora a gente está com problema no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e depois a gente só tem o SBPE. Pô, e o cara o imóvel, ela quis dizer assim, ó, aqui na cidade o imóvel de 300 mil, de 250, até o de 400 mil, a gente não consegue vender, porque aí a gente não vai mais vender esse imóvel por causa disso, por causa daquilo, porque agora se mudar isso, vai acabar com esse imóvel e a gente não pode, né? Como é que eu vou trabalhar agora? Assim, né? Um sentimento muito de fim do mundo, né? Um sentimento de, o que eu vou fazer agora? Ó, o Jonathan, já vendemos com taxa que era quase 12. E aí, o que eu respondi para ela, né? De bate-pronto. Falei para ela, olha só, a gente tem algumas opções, né? Basicamente, duas. Uma realmente é reclamar e não fazer nada, e a outra é entender como se reposicionar, porque assim, o mercado, ele vai entender, ele demora um pouquinho, ele vai levar mais ou menos 6 meses para entender que aquele produto, talvez de 300 mil do faixa 3, usado, ele não vale mais 300 mil. Esse preço talvez tenha que baixar, ou ele vai ter que aceitar uma permuta. Aí, né, lá eu desenvolvi um pouco mais, mas o que eu trouxe para ela foi o seguinte: falei, olha só, tu tá vendo um cenário totalmente pessimista que vai acabar com as vendas, né? Vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu quero fazer com todos vocês. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês, assim, ó. Pensa comigo agora. Eu já respondo a galera que tá falando aqui, tá? Qual que é a dinâmica? Se a gente tivesse agora em 2020, antes da pandemia. A gente está antes da pandemia e eu vou falar para vocês o seguinte: daqui a um ano, olha só, presta atenção, olha a dinâmica. A gente está em 2020 e eu vou falar para vocês assim, ó, daqui a um ano, em 2021,
esse imóvel que custa 200 mil reais, ele vai custar 300. Eu falei para ela isso. E disse, tu ia estar aqui reclamando, dizendo que nunca mais ia vender esse imóvel. Que o mercado ia parar e que ia acabar as suas vendas. Só que eu não falei isso em 2020. E aconteceu em 2021. E tu continuou vendendo. Porque o mercado se readapta. Porque a gente precisa vender, porque o déficit habitacional é gigantesco, por vários motivos que eu expliquei depois durante a palestra. Mas tu consegue entender que se a gente falasse do que aconteceu em 2020, 2021 ou 2022, se eu falasse, vai acontecer isso, 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 o desespero seria exatamente o mesmo. Porque a gente costuma olhar pelo lado ruim. Né? A gente costuma olhar pelo lado ruim. Só que, vocês concordam comigo que se eu falasse isso lá em 2020, que os imóveis iam subir de preço 50%, qual que ia ser a reação dessas pessoas que enxergam o copo meio vazio? É que acabou o mercado. É que não vende mais. É que eu vou trocar de profissão. Vocês concordam comigo? Só que o mercado... Ó, a Angelita disse que o mês passado foi o melhor mês, mesmo com as mudanças. Né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é, independente das mudanças, o mercado se readapta. Aquele imóvel de 300, ele não vai vender mesmo, mas outros vão vender. Só que tu tem que saber como se posicionar. Isso é importante demais. Importante demais. Deixa eu responder umas coisas. A Giovana, minha grande amiga, botou aí o rating. Vai diminuir para o SBPE, sendo que essas pessoas vão sair do Minha Casa Minha Vida, do faixa 3, e vão para o SBPE. É uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Primeiro, vamos lá, vou dividir em duas respostas. Vai ter um aumento significativo do SBPE. Por quê? Eu tenho falado para o cotista que me perguntaram, mas saiu fora para o cotista. Então agora esse cara é SBPE. Minha Casa Minha Vida, faixa 3, 50%. Então esse cara é SBPE, mesmo que financie um pouco menos. Então vai aumentar a procura pelo SBPE. Isso é um ponto. Né? A gente está com verba no SBPE? Sim. Então, aí a gente já tem, né, não tem problema de verba no SBPE, já é algum ponto positivo. Agora, diminuir o rating, a gente teve já uma redução do rating em abril, a gente está agora em setembro, 5 meses. Né? Eu não acredito numa redução de rating agora, nesse momento. A gente está aceitando A e B. Por quê? Porque enquanto não reduzir a Selic, que é o assunto que a gente trouxe no início, né, que eu trouxe aqui, que talvez a gente tenha até um aumento, para reduzir, se a gente reduz rating, o que acontece? Mais gente tem acesso a crédito. Só que muita gente tendo acesso a crédito, mais facilitado, acontece que teria uma demanda muito maior e muitas vezes uma inadimplência maior também. E hoje, o spread, que é o lucro dos bancos, principalmente a Caixa, que está com uma taxa muito próxima da captação, né, do custo, a Caixa tem pouca rentabilidade na SBPE hoje. Pô, a Caixa empresta 9,7, enquanto outro banco aí está emprestando a 11. Né? Então, a margem da Caixa é muito pequena. Então, enquanto essa margem estiver pequena, que é enquanto a Selic está alta, enquanto a poupança está cara, enquanto a LCI está cara, né? Até teve uma notícia agora falando de uma reestruturação do crédito imobiliário no Brasil, vou fazer uma live só sobre isso. Enquanto isso acontecer, eu acho que não baixa rating, não. Porque senão, quando baixa rating, entra mais gente, tende a inadimplência a subir. Então, a inadimplência subindo é um problema para o banco. Né? Então, hoje, eu não acho que deva baixar. Nesse momento. Tá? Nesse momento. O Jonathan fez uma pergunta interessantíssima. Linha da poupança é uma boa? Hoje, sim. Hoje, até porque na poupança a gente tem até uma taxa que dá para customizar se o cliente for rating A. Até eu estou devendo essa aula, o Edson pediu, eu vou botar essa aula na plataforma, Jonathan, tu que é aluno também, sobre poupança. Mas hoje, dependendo da situação, vale a pena a taxa da poupança, sim, porque quando baixar a Selic, essa taxa ela vem baixando junto. Mas é um cenário aí para daqui a pouco 3 anos ou 4 anos. Tá? Então, sobre isso, né, SBPE, não acredito que baixa a rede. Agora, perguntaram do Procotista. Né? Perguntaram do Procotista. Murilo, Procotista. Volta, não volta? Galerinha, vamos lá.
Primeiro, por que aconteceu, né? A pergunta foi, por que descontinuaram o pró-cotista? E o fato é, o dinheiro do pró-cotista é o mesmo dinheiro, é o mesmo orçamento. Se vocês entrarem lá no Diário Oficial da União, o orçamento do Minha Casa Minha Vida e do pró-cotista é o mesmo. Então, por exemplo, se a gente tem, que nem a gente teve esse ano, quase 130 bilhões de reais para emprestar no mercado imobiliário. Se tu pegar desses 130, 10 bilhões, que nem a gente tinha no início do ano, era 9, e emprestar no pró-cotista, esses 9 saem do Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Olha só. Se a gente tem 9 bilhões para o pró-cotista, eles saem do Minha Casa Minha Vida. Porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro vem lá do FGTS, do Conselho Curador. Ó, o pessoal que está comentando jornada chegou agora. Comenta a jornada para participar dessas 4 aulas. Vai ser a última edição. E a melhor, tenho certeza. A minha entrega com certeza vai ser a melhor. Então já comenta, depois manda pro coleguinha, manda pro amigo. A gente vai fazer a gente vai fazer a competição também de quem mais indica. Vai ser muito bacana. Bom, mas sobre o pró-cotista, quase caiu o telefone aí. Mas do pró-cotista, esse dinheiro vem do mesmo lugar. Então, esse dinheiro vindo do mesmo lugar acaba que tem que fazer escolhas, né? E qual que vai ser a escolha óbvia? Escolha óbvia sempre vai ser o Minha Casa Minha Vida. Né? Por quê? Família com menor renda, precisa mais. Primeiro, pró-cotista, imóveis até 1,5 milhão. Então, um cara vai lá e toma 1 milhão. Enquanto no Minha Casa Minha Vida, tu ajuda 6, 7 famílias com o mesmo 1 milhão. Né? Então, é difícil, né? Se o dinheiro ele é escasso, porque o dinheiro do FGTS ele é provisionado. E aí, é 130 bi? Beleza, 130 bi. Chegou ali, acabou. Então, o que o Conselho Curador do FGTS falou na última reunião, quando teve as mudanças dos usados? Enquanto não houver concorrência entre as linhas, tá? Por exemplo, enquanto não tem concorrência, tem dinheiro para todo mundo, para o pró-cotista, para o usado, para o novo, o conselho diz, ó, vai embora. Tem que assinar contrato mesmo. Só que no momento em que o dinheiro tem aquilo ali, e tem mais pessoas para contratar, eles falam, opa, tá tendo concorrência de recurso. Se eu contratar muito pró-cotista, eu tenho que parar de contratar o imóvel novo. Se eu contratar o imóvel usado, eu tenho que parar de contratar isso. Quando acontece isso, quando tu tem competitividade entre o programa, o que eles fazem? Tiraram fora o pró-cotista. Reduziram o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Aí eles começam a ter que escolher. Isso, quem fez, não foi nem o Conselho Curador. Foi o Ministério das Cidades. É interessante vocês entenderem, né? Que o Ministério das Cidades vai lá e cria a norma, depois o Conselho Curador homologa ela, e depois os agentes operadores, principalmente a Caixa, executa. Então, esse é o ponto do pró-cotista. Tá, Murilo, e ano que vem? Volta. Depende do orçamento. Se o orçamento for muito grande, talvez. Tu aposta nisso, Murilo? Não sei. Sei nem se eu quero. Sei nem se eu quero. Quem aqui, de vocês que estão hoje, tem quase 200 pessoas. Ó, o Edson fez uma pergunta boa. Quem aqui tinha medo de emprestar no pró-cotista, né? De fazer o financiamento no pró-cotista? Porque era uma incógnita, né? Às vezes contratava, às vezes não contratava. Por mim, se não tiver bem estruturado, eu prefiro que não tenha. Ó, o Jonathan, é melhor não ter mesmo. Sofrimento, é verdade. E o Edson botou o seguinte. Ó, a Rita, não gosta do produto. É real. A Giovana também. No simulador ainda aparece o pró-cotista. É ruim, né? Aparecer, a gente tem que falar para o cliente que não pode contratar. O Edson fez uma pergunta muito boa, que é o seguinte: acha que ainda pode vir o faixa 4 esse ano? O faixa 4 foi muito discutido no início do ano. O que é o faixa 4? O pessoal falou, os imóveis subir para... Os imóveis não, perdão. O valor da renda subir para 12 mil reais, talvez o imóvel aumentar. Teve algumas falas, né, de governo de um aumento do programa. Mas, Edson, o que acontece? Para ter um faixa 4, tem que ter recurso disponível nos faixa 3, por exemplo, que não tem já, né? Tiraram ali os usados, nos novos ainda tem. Mas eu não acredito num aumento e numa criação de uma extensão do programa hoje com o cenário que a gente está vivendo. Eu só vou acreditar nisso no momento em que, por exemplo, vier o recurso do ano que vem e ele vier muito robusto.
Por exemplo, a gente teve no início do ano 105 bilhões para habitação, mais um suplemento, a gente está em quase 130 bilhões. Para ter uma mudança dessa, a gente teria que ter um orçamento para o ano que vem de 150, 160 bilhões, que nunca teve. Então, eu não acredito para o ano que vem, talvez mude se houver um orçamento grande, mas para esse ano, não. Esse ano é contratar o que tem, né? E está contratando muito. A gente não pode falar, eu soltei uma notícia, pô, a gente contratou 50% a mais do que o mesmo período do ano passado no Minha Casa Minha Vida e 36% a mais no geral, Minha Casa Minha Vida e SBPE. E julho agora, foi o melhor mês da SBPE do ano. Então, pô, tá emprestando pra caramba. Eu acho que esse momento eles não vão criar um novo programa ou fazer uma extensão do programa, justamente porque já tá contratando mais do que era previsto, né? Então, corre risco de ter escassez de recursos e aí um problema pro final do ano. Então, não acredito nessa mudança. E o Adriano botou uma coisa interessante. Não acho que o pró-cotista faça muita diferença. Eu também não acho. Eu também não acho. Inclusive, uma dica que eu posso dar para quem tá aqui. Primeiro, é óbvio, se inscreve na jornada, que eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Já se inscreve aqui na jornada, comenta a jornada para participar. Vai ser nos dias 17 a 20. E, segundo, eu também não acho que o pró-cotista faça tanta diferença. E a dica que eu tenho para vocês aqui, eu troquei a maioria dos meus clientes que eram pró-cotista para SBPE que puderam. Troquei. Por quê? Qual que foi a regra, né? O pró-cotista, quem já estava aprovado, podia manter aprovado e contrata conforme disponibilidade de recursos. Só que, e essa disponibilidade? Tem, não tem? Sabemos, né? A gente não sabe. E aí, eu não vou, né? Eu prefiro um passarinho na mão que dois voando, né? Então, tem dinheiro no SPPE? Vamos fazer no SPPE. Quem puder, né? A dica que eu dou, troca, né? Quem puder, fala com o CCA, fala com a agência, né? Eu acho que faz mais sentido. E o imóvel novo? O imóvel novo talvez tenha. E o Edson, e ainda tem customizado do SBPE para o cara que é ratingar. Vou botar essa aula do SBPE dentro do financiamento Pro, Edson. Até o final de semana, a aula vai estar lá, que é da taxa customizada da poupança, que a gente consegue entregar uma taxa com menos de 9% ao ano. Mas é só para clientes com rating A. A Fádia, parceira também, nunca consegui contratar para o cotista. Eu contratei alguns. A Gil, essa taxa customizada, depois que eu aprendi, foi bom demais. É muito barato, né? É muito barato essa taxa customizada. Menos de 9%. Claro, não é todos os clientes, mas, pô, dá uma mão na roda e quem tá pegando essa taxa, ela é realmente barata demais. Né? Galerinha, pô, segunda-feira, daqui a pouquinho eu vou tomar o café e já vou pro escritório, né? Tô no hotel aqui, vou tomar um café da manhã e vou pro escritório porque a semana promete. Mas os recados que eu tenho para vocês não percam essa última edição da Jornada do Financiamento, comenta a jornada que ainda dá tempo. Né? A gente está avisando com antecedência, justamente porque é a última vez que vai acontecer. Depois você vai levar os amigos, levar os colegas, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Dizer o seguinte para vocês, vai ter reunião esse mês do Copom, então eu vou trazer essas mudanças do início da taxa de juros, dia 17 e 18, reunião do Copom, para saber o que vai acontecer no governo. E eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, tá? Essa semana eu devo liberar vídeo no YouTube também em breve. E mês que vem, quem estiver em São Paulo, no Connect Mob, minha palestra vai estar imperdível. Eu vou entregar tudo que eu tenho lá. Então, eu vejo vocês durante a semana, pretendo trazer algumas coisas para vocês ainda. Segundou com café com financiamento, de manhã cedo, para a gente começar a semana bem, para a gente ter esse papo bacana aqui, essa proximidade. Eu fico muito feliz em ver quem está aqui. Muito feliz mesmo. Então, uma boa semana para todo mundo. Fica todo mundo com Deus e a gente vai conversando aí ao longo dessa semana. Bom dia para todos.